Boa noite, Graciele, tudo bem? Eu tô organizando aqui para gravar, tá? Boa noite, tudo bem sim. E você? A gente vai levando. Eu tô animado demais com o atual governo aí, eu já vi um monte de resultado acontecendo, vamos que vamos, né? Agora a gente tem que aproveitar, unir as forças e fazer bom proveito aí. Isso mesmo, enquanto não chegar a nova eleição. Boa noite, Inês. Boa noite, gente. Eu tô preparando só um lanchinho aqui, vou esperar o resto do pessoal chegar. Oi, pessoal. Alô, alô. E aí, gente? É, eu vou então falar um pouquinho aqui, né? Como eu disse, eu fiquei meio corrido, só pude olhar o documento a partir de ontem, né? E aí eu li, fiquei pensando muito sobre a reunião, fiquei, inclusive por ter gravado, não ter trabalhado esse negócio de subir, acabei assistindo de novo, né? E tal. E aí, com base disso, juntamente a minha vivência aí com vários lugares que eu participei de projetos sociais, essa questão de comunidades aí que ficam às vezes com dificuldade de ter acesso, né? As ferramentas e tudo mais. Eu pensei nessa coisa, da gente tentar elaborar uma coisa mais permanente, que deixe assim, de certa forma, uma continuidade, né? Para as pessoas continuarem fazendo essa questão de interagir entre os pontos de cultura, as associações culturais que tem já dentro de algumas comunidades, estimular a construção de mais, entendeu? E fazer uma espécie de rotatividade. Não apresentar só em um lugar, sabe? Fazer tipo uma rotatividade assim de movimento. Mas é uma ideia que eu pensei, né? Boa noite, pessoal. Eu peço desculpa por ter conseguido. Vocês estão me ouvindo? Alô? Tamo. Ok. Desculpa. Então, eu peço desculpas que eu não consegui participar da última vez por conta que eu estava viajando, mas eu vi, eu achei a proposta bem legal, né? Aí a gente fez, eu coloquei algumas considerações no documento, né? No sentido de que eu acho que penso que mereceria alguns ajustes, né? Porque, a exemplo de lá no título colocar um mini festival, eu acho que o termo mini é desnecessário. Aliás, Graziele, parabéns, tá? Muito boa a sua redação aí do projeto, ela é bem sucinta, mas é bem elucidativa. Mas voltando aí, eu acho que o mini é dispensável, né? Acho que acaba até enfraquecendo um pouquinho a proposta. Pode falar só Festival de Saberes das comunidades rurais do Cerro. Agora, essa questão do circunvizinha do Milho Verde também eu acho uma coisa que enfraquece, né, a proposta, porque o título é Ecos da Terra, Saberes e Fazeres dos Povos do Cerro, mas aí depois a gente fala que é um mini festival e circunvizinha a Milho Verde. Não, então você restringe bastante, eu acho que merece um esforço nosso, considerando que a gente vai estar indo num momento de concepção, né? A gente não sabe nem quanto vai custar isso ainda, mas acho que mesmo assim é um esforço, até para a gente poder falar que é do Cerro, um esforço de trazer o maior número de comunidades possível, né? E depois a gente vai detalhar isso lá na parte executiva.
tá? Então, eu acho que são coisas que dá corpo, né? Dá representatividade, até porque, como a Grazi e o Matheus chamaram a atenção, que já houve uma iniciativa, né, um pouco menor aí durante o encontro cultural. Eu acho que, então, para a gente dar peso para a nossa proposta, deveríamos tentar realmente abarcar o maior número de comunidades. Eu me lembro que até mandei um link de acho que uma pastoral da terra, sei lá, que traz um levantamento de 20 comunidades quilombolas do Cerro. Então, quer dizer, a gente já tem alguém que identificou essas 20 comunidades e, para além das comunidades quilombolas, também outras comunidades que nós eventualmente consideramos que sejam relevantes, né, para o encontro também poderiam ser convidadas. Então, ela não está também restrita às comunidades quilombolas, mas todas aquelas que a gente acha que é representativa dos saberes e fazeres para o nosso território. Eu acho também que valeria a pena a gente tentar aumentar esse escopo. Fala-se lá em mapeamento, né? Eu acho que se a gente fala em mapeamento, isso pode ser considerado um produto, né? Então, lá na parte já dos objetivos específicos, a gente vai falar lá, né? Se a gente vai fazer um mapeamento, tentar identificar que comunidades que são essas, o que elas fazem, qual é a relevância das atividades que elas desenvolvem, isso já vira, de repente, um objetivo específico, um produto do projeto, que é uma coisa bastante bacana, né, também para a gente poder trabalhar. Também teve lá uma questão que, inclusive, a Ana chamou a atenção sobre a questão das comunidades, somente as que estariam certificadas. Eu também penso que a gente tem que não restringir, né? Toda a comunidade, depois dela estar certificada, se ela se entende como comunidade quilombola e eventualmente pode estar no processo de reconhecimento dos seus territórios, ela deve também ser convidada, né? Enfim, eu acho que a gente tem que tentar tirar essas coisas que dão um pouquinho uma quebrada na força da proposta, né? Aí eu vi aqui que a Grazi comentou para a gente, de repente, já ir fazendo as adequações no texto. Como eu não participei da reunião, não me senti à vontade de fazer a adequação. Eu só fiz realmente na parte de sugestão, né? Ô, João, você pode subir um pouquinho, por gentileza, aí o texto para a gente? Eu acho que o tema está bacana. E eu tenho outros comentários lá para baixo, que de repente qualquer coisa eu posso até abrir aqui, que confesso que eu estou enxergando mal. Mas, gente, outras contribuições, vamos lá? Eu tava com a ideia da gente ir lendo ele, e aí a gente vai discutindo cada ponto, porque e aí eu tô com o documento aberto aqui também, e fui pensando de ir escrevendo essas coisas e já registrando no documento, entendeu? Porque lá em cima mesmo tem assim, contexto em que se pretende realizar. Aí tá só escrito o nome do evento, mas não tá escrito o contexto, então não tem um texto, entendeu? Aí talvez a gente podia ir vendo cada coisa que precisa fazer aqui, né? O cronograma depois vai ter né? O cronograma a gente ainda não fez nada, então a gente ir vendo passo por passo, porque daí acho que fica mais fácil de ir arredondando, não? O que vocês acham? Inês, então, na verdade, o que acontece? A gente tem essa parte inicial aí, né, do projeto, que é o escopo principal, a justificativa. O cronograma, a gente só consegue fazer a partir do momento que a gente tem a clareza das atividades que devem ser feitas. Então, para a execução desse projeto, quais são as atividades? Olha, então a gente vai ter que fazer o processo A, o B, o C, o D. Então, definidas as atividades, aí o próximo passo é o cronograma. Então, dando aqui uma refinada nessa parte inicial, que é a parte de concepção do projeto, aí a gente define as atividades, o cronograma é por último. E aí depois a gente vai para a parte de orçar, né? Você tem uma atividade, aí eu distribuo ela no tempo,
e depois eu vou orçando o custo dessas atividades, porque aí eu vou identificar quais são os materiais que eu preciso, materiais, equipes, estrutura que eu preciso para cada uma das atividades que são indicadas dentro do projeto. Tá bom? Então, o cronograma é o por isso último. que eu estou falando para a gente ir seguindo aqui o projeto, que daí a gente já vai lendo junto e já vai vendo o que vai ficar, o que não. Então, vai lá. Então, tá. Então, lá em cima, João, se você puder ir um pouquinho, começa assim, contexto em que se pretende realizar. Essa pergunta, digamos, que a gente tem que preencher, ainda está sem resposta. Está só o ecos da terra, saberes e fazeres dos povos do cerro. Então, ainda tem que se escrever aí um pouco mais, né? Qual que é o contexto, né? O Inês, o contexto, ele vem nesse o quê, Ah, né? mas lá estava separado, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos o quê? O município do Cerro abriga uma rica diversidade cultural, marcada pela presença histórica de comunidades negras, rurais, quilombolas, apanhadores e apanhadoras sempre vivas, remanescentes indígenas, trabalhadores do campo, que ao longo de gerações mantêm viva a memória, a resistência e os modos de vida tradicionais. Então, aí aqui a gente vai mudar a região de circunvizinhança do distrito de Milho Verde. A gente coloca na região do Cerro mesmo? Eu voto que sim, porque eu acho que, do contrário, a gente perde força e não tem sentido a gente usar o termo saberes dos povos do Cerro e eu ficar restrito ao entorno de Milho Verde. O território é bem maior do que o entorno de Milho Verde, né? Tá, então estou alterando aqui lá no documento. Então, na região, eu vou pôr na região, porque já fala o município do Cerro acima, né? Na região, essa diversidade se manifesta nos saberes e fazeres da colheita, da culinária, da erva medicinal, da cantoria, da religiosidade, dos trabalhos artesanais, do cuidado com a terra, das benzeções, das festas populares, etc. Entretanto, esses saberes muitas vezes são silenciados e invisibilizados frente às políticas culturais centralizadas nos espaços urbanos. Só uma contribuição, Inês, desculpa. Pode falar. Eu acho que, assim, esse segundo parágrafo, ele traz uma série de indicações, né, de atividades atividades durante o encontro que a gente pode fomentar ou desenvolver. Quando ele vai falar, por exemplo, de culinária, de erva medicinal, da religiosidade, trabalho artesanal, da cantoria, né, das festas populares. Então, imaginar que muitas das comunidades trazem uma série de elementos da sua tradicionalidade, que eles servem de elementos para a gente enriquecer o encontro com atividades voltadas na área de gastronomia, de música, de dança, de feira de artesanato, né? Dessa troca de saberes em relação às benzedeiras, né? Então, acho que aqui tem bastante elemento para a gente pensar em atividades depois que vai compor esse festival, né? Só um adendo aqui. Legal. Obrigado. Fiquem à vontade para me parar aí na hora que vocês quiserem. Estamos construindo junto, né? Então, eu também tirei o mini festival, né? Que você tinha colocado aqui para não colocar. Eu também acho. Eu acho que é o Festival de Saberes das Comunidades Rurais do Cerro. Pronto, sem circunvizinhança de Milho Verde. Ecos da Terra. Tem como tema central os saberes e fazeres dos povos do Cerro, memória, resistência e ancestralidade. E tem como objeto a valorização, visibilização e salvaguarda dos conhecimentos tradicionais e práticas culturais das comunidades rurais do município, especialmente aquelas situadas na... então, essa a gente tira também. Do município.
O festival surge como uma proposta de encontro, partilha e celebração dos modos de vida e expressões culturais dos povos do campo, reconhecendo o papel essencial das comunidades negras, quilombolas, indígenas, dos apanhadores e apanhadoras de sempre vivas e dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na manutenção, transmissão e recriação dos saberes que compõem a identidade viva e diversa do ser. Mais alguma coisa a adicionar aqui no tema objeto ou vocês acham que tá bom? Essa coisa que você colocou aqui é da justificativa já, né? Penso que além de dar visibilidade, também deve ser considerado uma valorização dos saberes. Esse é para justificativa, né? Esse aqui, tá vendo? Do Inhame Bravo. Agora esqueci seu nome, eu não consigo lembrar do Inhame Bravo. Pode chamar de Inhame Bravo, não tem problema não. Mas é Nilson. Ô, Nilson, eu viajei que eu achei que você era Iane, cara. Eu não li o Yami lá, viajei e tal. Então tá, eu acho que tá bom também como objeto. Aí agora, a justificativa. Por quê? O projeto busca dar visibilidade à riqueza cultural e à pluralidade de saberes tradicionais das comunidades rurais do Cerro, reconhecendo nelas fontes vivas de conhecimento, arte e resistência. Ao promover o encontro entre diferentes expressões da agricultura à culinária, da espiritualidade à música, o Ecos da Terra fortalece os laços comunitários e incentiva a continuidade de práticas ancestrais. E reafirma o valor da diversidade como base da identidade serrana. Esse que está aqui em rosa é alguma coisa que alguém colocou? Não. Eu me lembro que alguém colocou algo em rosa, mas eu acho, não sei se foi a Ana. É só que adicionou, então eu posso tirar do rosa aqui, né? Uhum. Tá. Como base da identidade serrana. Trata-se de um gesto de celebração e salvaguarda da memória coletiva e reafirma o protagonismo dos povos do campo na construção de um futuro enraizado em suas tradições. Mas promover a movimentação dos centros e associações culturais, assim como a construção de mais espaços de convivência e lazer para a prática de eventos, feiras, apresentações periódicas. Isso que eu ia falar, tipo assim, porque essa justificativa eu tô achando que está muito parecida com o objeto lá em cima, o tema. Eu acho que a justificativa tinha que falar assim, que essas comunidades não têm tem poucas oportunidades de interação entre elas, não? E não existe, por exemplo, um levantamento agora, né, feito das culturas do Cerro, alguma coisa nesse tipo assim. Por que a gente vai fazer? Para fortalecer, mas porque não tem também, não? Exatamente, Inês. Assim, eu acho que a Grazi e Matheus, que pertencem às comunidades, né, eles poderiam ajudar muito em ajudar a gente a construir essa justificativa, porque eles vivem na pele essa questão das limitações, né, que as comunidades têm na questão de troca de saberes, de poder frequentar as comunidades entre as outras, de poder mostrar sua arte, sua cultura, né, a ausência de espaços de encontros, de eventos de encontro, né? Então, a gente tem que mostrar que a realização do festival, ele vem para suprir uma lacuna, né? Uma ausência de eventos que congreguem essas comunidades para essa troca, para esse movimento de convívio, né? Então, ela vem, a justificativa é por que é relevante esse projeto, né? Porque quando a gente pensa num projeto, a gente imagina que existe um problema. Que problema é esse? Então, a justificativa vem nesse sentido. Existe um problema e esse problema é o que justifica a necessidade da realização desse projeto. Né? Então, a gente tem que trazer quais são os problemas que justificam a realização do projeto. Fala, João.
Opa! Então, gente, então, as necessidades que eu vejo, assim, há muito tempo que eu observo essas coisas, é justamente o mundo que a gente vive, cara. A gente saiu do feudalismo, né? E agora a gente tá aí no início de uma dita democracia. Então, essa galera, os quilombolas, os descendentes indígenas e negros, eles nunca tiveram espaço. Se cria, se tenta criar espaço para eles. A gente tem que entender isso, não tem nada pronto, tá tudo engateando mesmo. E essas estruturas, inclusive, se a gente consegue pensar um jeito de incentivar a comunidade a fazer Nilson, quando você estiver falando, põe um silencioso seu aí que tá muito barulho. os próprios festivais, sabe? Assim, galera precisa fazer os próprios festivais. Então, o que eu penso é não a gente pensar num festival simplesmente, a gente pensar em estimular as comunidades a receberem as outras comunidades, entendeu? E a gente fazer vários minis festivais. Aí sim, caberia vários minis festivais formando um grande festival, como se fosse uma coisa itinerante, entendeu? Bom, é isso que eu penso. Ô, João, eu entendo essa preocupação, eu acho que isso a realização desse primeiro festival é para juntar essa galera toda, para falar, gente, olha, essas daqui são as nossas dificuldades, né? Porque eu fico imaginando esse festival inicial. Você vai deslocar gente de vários pontos do município para se encontrarem. Penso eu que isso não consegue ser um evento de um dia, né? Tem que ser um evento de pelo menos 2 dias. Então você tem que dar hospedagem para todo mundo, alimentação, meio de transporte para as pessoas, hospedagem e alimentação. E as comunidades provavelmente não têm estrutura para receber um festival desse porte, né? Mas de repente a gente pode pensar para o futuro, né, de que elas podem promover os festivais nas suas localidades, onde elas começam a mostrar, né, ali tudo que elas desenvolvem naquele território, e tudo isso, existe um momento de comunhão entre todas as comunidades que vêm a partir desse festival, porque a partir de uma iniciativa essa nossa, que é privada, né, que é um esforço que não é público, é um esforço privado, a gente pode fazer com que isso para o futuro vire um evento que seja parte da agenda do município, né? Então, assim, a gente tem que pensar isso como um evento inicial para startar uma série de processos que a gente espera que eles sejam um desdobramento desse pontapé inicial, né? Gente, meu amigo, eu acho que tudo a ver com o que você está falando, o projeto tá legal. Eu só tô querendo novamente insistir na ideia que a gente valorizar o espaço que a galera já tem. Eu vejo lá no Baú, por exemplo, que eu conheci o Matheus lá na comunidade dele através da capoeira, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. É um espaço que tem uma estrutura, entendeu? É um espaço que fica carente, parado, certo? Então, tem vários espaços aqui. E a comunidade não é outro estado, não. Aqui a gente está no território do Cerro. Então a gente não tem esse gasto todo de transporte. A pessoa pode vir e voltar para casa. Ela não precisa ter estadia para dormir aqui, não. Entendeu? Uma grana que pode ser direcionada para isso, promover as comunidades terem essa interação, verem como é legal, as comunidades que ainda não têm um espaço cultural visitarem outras comunidades que têm espaços culturais para que elas fiquem motivadas a lutarem por isso, a trabalharem para terem o seu na sua comunidade, sabe? Eu acho que é interessante. É uma coisa assim, sabe? E essa coisa, a gente, como dizia um amigo meu que já foi até professor de, como é que chama? Coisa de barro, olaria, lá na China. Ele foi até para lá, ele foi amigo meu de adolescência, ele fala comigo, cara, se você ficar sonhando baixo, você vai sempre ficar baixo. Você tem que sonhar alto para você voar, sabe? A gente tem que acreditar. E eu acredito que a gente tem capacidade de construir um projeto grande, que realmente, assim, grande no sentido que deixe raízes, sabe? Que possa fortificar
a região do Cerro, sabe? Não deixar a galera limitada e toda dependente, sabe? Galera poder ver o potencial deles mesmos e acreditarem um no outro, fortalecerem uns aos outros, sabe? Bom, mais uma vez é o que eu penso. Então, estou escrevendo aí algumas coisas. O que eu acho, João, eu concordo com a sua ideia demais. Só que é isso que eu assim, falar o nome, Nilson. O Nilson está falando. Eu concordo com ele, sabe por quê? Porque se a gente chegar e falar assim, nós vamos trazer um monte de festival aqui, acolá. Será que é isso mesmo que as comunidades querem? Então, assim, esse primeiro festival seria um encontro das comunidades, um primeiro encontro para fazer esse levantamento, né, das necessidades delas, da cultura delas, né, do que elas precisam, desejam, necessitam, né? Trazer ideias também, gente, o que vocês acham? Festivais itinerantes, esse encontro, vocês acham que precisa repetir? Qual vai ser o próximo, quando, tal, quem vai fazer? Inclusive, uma ideia que eu coloquei é unir as comunidades com pessoas que podem escrever projetos para elas, entendeu? Que podem trazer esse projeto. Isso pode ser feito dentro de uma plenária, eu acho, assim. Cada um tem uma voz, né? E a gente colocar ideias, já pode trazer coisas, gente. Tem a ideia do João. O João acha super válido fazer vários festivais. O que vocês acham disso, entendeu? Então, também porque a gente precisa pensar no momento também dentro do que a gente pode fazer enquanto grupo que está escrevendo um projeto para o nosso curso, entendeu? Para a gente poder... Porque, assim, eu acho que o mais importante é a gente ter uma ideia que a gente acha legal, que a gente acha factível, que a gente consegue, a gente dá conta de escrever, dá conta de fazer o projeto bem feito, escrito. Se daqui a pouco a gente fala, não, a gente quer estender e fazer um monte de festival, beleza, pode virar um outro projeto e agrandar esse. Mas a gente tem um tempo muito pequeno para escrever, porque isso, para fazer um cronograma disso, um orçamento disso, de múltiplos festivais, vai ser uma coisa que, para a gente, talvez a gente não vai dar conta de fazer no tempo que a gente tem que fazer para entregar isso. E eu acho que para o nosso aprendizado, para depois a gente até poder fazer projetos maiores, o importante agora é a gente apresentar um que seja legal, que seja conciso, que tenha todas as partes, que seja apresentável. E aí, depois, se for agrandar, esse a gente já aprendeu como fazer bem feito a escrita dele, entendeu? E aí, depois, pode agrandar. Mas eu acho que, nesse momento, a gente precisa ter um pouco de prudência, porque é nosso aprendizado. A gente precisa aprender a escrever o projeto primeiro, apresentar, ver se está bom, né? Receber feedback lá, retorno, isso aqui você tem que mudar, porque, né? Eu penso assim, né? Bom, eu acho que essa coisa de ter medo de escrever um projeto para um curso ainda, eu acho que, sabe, tipo, que fracasso que seria? A gente vai escrever, o medo de fracassar de não escrever um projeto, a questão de organizar as ideias aqui, colocar o que vai ser objetivo, o que não vai ser, a gente consegue fazer isso em menos de um dia, entendeu? O texto não está tão grande assim. A questão de ser vários mini festivais seria uma questão que eu penso, volto a lutar por essa questão, porque eu acho que vai agregar, não vai ser se caso for realizado algo do tipo, né? Porque eu penso assim, eu vou fazer uma coisa que eu gostaria que fosse feito para mim, sabe? Então, me pondo no lugar dessas pessoas, eu sei o que é necessário. Eu vou fazer, porque eu acho legal, porque vai colar. Eu vou fazer uma coisa que eu acho necessária, que se faz necessário. O povo do Cerro está suplicando por
espaço na cultura, entendeu? Isso é uma realidade. E isso as igrejas, infelizmente, né, usam o nome de Cristo, mas eles pregam uma ideia que, tipo, alienadora e suprime todo mundo que é da cultura de verdade. Os cantadores, o pessoal da caboclada, o pessoal aí, né, dos Vissung e tudo mais, eles sempre foram oprimidos por esse povo, e até hoje são, e são muito. Então, beleza, vamos fazer um projeto aqui só para passar no curso, mas a gente pode usar nossa força aqui para construir algo de fato. Temos pessoas das comunidades aqui. Que pena que a Graziella está com dor de cabeça, né? Que pena que o Matheus não pode estar aqui, mas tem os mapeamentos. O Nilson estava falando aí, né? Que é o Frei Gilvander, conheço ele, meu amigo. A gente posso olhar com ele, a gente conseguir fazer as comunidades, se as comunidades se encontrarem, não serem um circo para a gente ir lá ver, para vir o pessoal da cidade ver, sabe? É as próprias comunidades interagirem entre elas verem o trabalho uma das outras, sabe? Isso aí que eu acho que é interessante. Aí, nisso que vai ter realmente uma troca de saberes. Nisso aí que a comunidade vai aprender, vai ter a troca para futuramente fazer um festival do jeito que eles querem. Eles vão escolher como que vai ser o festival, sabe? Bom, é isso que eu penso. Mas é exatamente isso que a gente está fazendo. Não estou entendendo, não. Por que você está achando que é um circo? A gente está falando de reunião das comunidades, exatamente para isso, para escutar elas, para ver quais são as necessidades, o que elas estão precisando, e fomentar isso. O festival é exatamente para isso. É um ponto de partida para o que você está falando, entendeu? Não é um medo de escrever um projeto, não é uma questão de medo. É uma questão de, se a gente consegue escrever esse festival bem escrito, a gente consegue ir passando outros festivais, porque vai ter que ter o primeiro, não vai? Então, porque outra coisa também, se a gente faz o primeiro, a gente aprende com o primeiro, o próximo já vai ser melhor, então já vai ter melhorias. Então, a gente pode fazer no passo a passo, em vez de fazer um monte que depois a gente pode ter coisas que a gente vai precisar de ajustar, entendeu? O que você está fazendo, está falando, está bem dentro do que a gente está escrevendo mesmo, assim. Não sei, é só que a gente quer fazer o primeiro para ter esse teste, para ver como que vai ser, ir ajustando e fazendo os próximos, entendeu? Porque às vezes no primeiro a comunidade vai falar assim: ah, gente, olha, esse aqui, vocês fizeram em 3 dias aqui com a gente, que a gente fez junto e tal, mas o próximo, vamos fazer uma semana? Ou então ela vai falar: ah, então no próximo, vamos fazer mais voltado para plantio? Ah, no próximo a gente precisa mais de falar sobre isso, entendeu? Então, assim, cada um vai puxando o próximo, mas tem que ter um pontapé inicial, que é o que a gente está propondo nesse projeto. Mas assim, é porque eu não consegui visualizar onde que seria esse espaço, sabe? Onde que é esse espaço? Eu consigo visualizar os espaços nesses centros culturais afora aí, né? Que nós temos aí. Claro que tem aí. São Gonçalo tem um espaço cultural, Milho Verde tem, mas tem outros centros culturais, no Baú, por exemplo, tem outros lugares que tem. Não foi falado aqui onde que é, não. Pelo menos eu não lembro de ter lido isso. Né? Isso pode ser uma parte do projeto de, sei lá, pode ter apresentação de lugares que gostariam de receber o festival, se inscreve lá, daí a gente fala com as comunidades para votar. Onde que vocês gostariam de fazer? Interessante, porque aí já faz justamente, a gente pode trazer para as comunidades: olha, como é legal ter um espaço cultural na sua comunidade e tal, sabe? É isso mesmo, elas vão em outra comunidade, vai conhecer, às vezes tem comunidade que não tem centro cultural, e aí vai conhecer o da outra, vai falar: como que vocês fizeram? Como é que foi? Né? Tem uma sede da Associação Quilombola, que legal, gente, não tem não, como é que vocês fizeram? Entendeu?
Então, esse é o intuito, não é para pessoas de fora ver. Pessoas de fora vai para interagir. Tipo assim, eu sou uma pessoa de fora, mas eu gosto de escrever projeto cultural, gostaria de estar em contato com as comunidades, saber das necessidades dela, e quem sabe dá para fazer coisas junto, né? Mas não para estar ali vendo, mostrar, mas é para interagir entre elas, né? E aí pode ser colocado tudo isso no projeto, que a decisão do local vai ser um voto das comunidades, todas essas coisas, né? Só uma contribuição, gente. Objetivamente é o seguinte: o que determinará o local da realização do festival será o tamanho do festival. Se a gente determinar que a gente vai tentar regimentar o maior número de pessoas possíveis e que isso vai ser um encontro de mais de um dia, a gente precisa de um local que tenha serviço de alimentação e serviço de hospedagem para todas as pessoas, né? E eu imagino que aqui no Cerro a gente não tenha tantas possibilidades assim, entende? Então, quando você vai pensar o projeto, essas questões, elas são o que determinam o local, né? Então, assim, à medida que a gente avançar com a proposta, a gente vai falar, olha, gente, penso que esse festival vai movimentar só de participantes que traremos das comunidades, sei lá, 100, 200, 300 pessoas, entende? Então, esse número é o que vai determinar, olha, eu só consigo realizar esse encontro em tal lugar, né? Então, assim, eu sugiro que a gente tente avançar com a proposta, porque senão a gente não consegue caminhar e tomar decisões que são determinantes para a própria proposta, né? Tá bom? Podemos seguir aqui. Eu coloquei essas frases aqui, né, na justificativa, assim, não existe muitos momentos de interações entre as comunidades, troca de saberes ou mapeamento das culturas tradicionais do Cerro. Mas, assim, isso aqui eu fui só escrevendo algumas frases, depois a gente tem que escrever tudo lindo, bonito, que eu não sei fazer isso, gente. Aí eu vou precisar de ajuda, porque eu não sei escrever essa linguagem muito dos projetos, não. Mas aí também Mas aí também tem, então, baixando, né, um pouco, promover a movimentação dos centros e associações culturais das comunidades, que é o que o João está falando, né? João, se puder, baixa na página aí, assim como a construção de mais espaços de convivência e lazer para a prática de eventos, feiras, apresentações, periodicamente com intercâmbios culturais nas comunidades serranas. Então, isso também pode entrar isso, né? Ver alguma comunidade, a gente gostaria de construir o nosso centro. Esse festival pode entrar nesse desejo, como que ajuda elas, quem pode ajudar a escrever, convidar o pessoal do Quilombo Vivo, que ajuda muito na construção das sedes, né? Essas coisas. Aí também coloquei, não, mas para cima estava no lugar certo lá, o texto, no azulzinho. Aí, não há um levantamento conciso das necessidades e desejos das comunidades tradicionais, então o evento vai fazer um levantamento assim do que se deseja e se precisa, incentivar ações de desdobramento desse festival, que é o que o João está falando, como a continuação do próprio festival de maneira itinerante e outras ações que sejam de desejo das comunidades. Então, a conversar nesse evento, o que é o desejo? Como que a gente pode ajudar, né? Aí esse eu coloquei como justificativa, que aí a gente vai para os objetivos a partir da justificativa, né? Valorizar e viabilizar os saberes e fazeres tradicionais das comunidades do Cerro, fortalecendo a identidade cultural local, promovendo o intercâmbio entre gerações, contribuindo à salvaguarda do patrimônio imaterial e reafirmando o protagonismo dos povos do campo na construção e preservação da atividade cultural, da diversidade cultural do município. Ok, então vamos para os objetivos específicos. Aí, João, esse aí está no rosa. Eu vou até mudar aqui, porque esse negócio fica difícil demais de ver.
Objetivos específicos. Sugestão de inclusão para maior clareza e organização dos resultados esperados. Realmente a gente precisa de objetivo específico para criar o cronograma, né? Então, primeiro, mapear e registrar. Eu acho que o primeiro é mapear e registrar as próprias comunidades, porque a gente tem que ver se esse site está certo. A gente tem que conferir isso, né? Então, vamos lá. Mapear e registrar as comunidades tradicionais, as comunidades rurais tradicionais do Cerro. Mapear e registrar os saberes tradicionais e modos de vida das comunidades participantes. Fortalecer o diálogo intergeracional, promovendo espaços de troca entre mestres e jovens. Estimular a continuidade de práticas culturais locais por meio de atividades formativas e oficinas. João, quer falar? Só que tá acabando aqui, né, o tempo, né? Nós temos 9 minutos agora. Tá. Vamos tanto que dá aqui, daí a gente vai para a próxima reunião, gente. Aí a gente vai fazendo o tanto que dá, né? Eu acho. Porque, a não ser que vocês queiram continuar mais. Mas podem falar, se quiser. Consolidar redes de apoio entre comunidades, instituições e agentes culturais do território. Isso, tá vendo? Comunidades, instituições e agentes culturais do território. Isso mesmo. Produzir e divulgar registros audiovisuais e impressos de saberes, fazeres apresentados no mapear e registrar saberes, acho pretensioso. Coletar subsídios para registrar os subsídios da comunidade. Coletar subsídios para registrar os subsídios? Não, assim, porque quando você fala assim, coletar e registrar, você está falando de um documento, penso eu, um documento mais pesado, mais complexo, sabe? Que tem um rigor, né, nesse registro, né? Então, assim, eu acho que quando você fala em coletar subsídios, né, é uma coisa que te dá um pouco mais de condição de, eu tenho um documento, eu tenho uma foto, eu tenho a fala, entende? Então, assim, ele não tem um rigor técnico, porque eu penso que você falar mapear e registrar, mapear geralmente está falando espacialização, registrar é documento, né? Então, assim, eu não sei se nesse primeiro momento caberia a gente ter um produto com esse peso de chamar registro, mapeamento e registro de saberes, né? Até penso que se a gente colocar na coleta de subsídios, a gente pode, a partir disso, já gerar uma proposta futura para aí sim fazer um mapeamento e registro dos saberes tradicionais, né? Com um rigor que penso eu que esse tipo de trabalho requer. Não sei, é o que eu imagino. Uhum. João, quer falar? Ô, meu brother. Então, a gente, ó, como eu disse, eu sou amigo do Frei Gilvander. Tem também um pessoal que é uma amiga também, que ela é professora de antropologia lá da Federal aí de Diamantina. Então são pessoas que já têm levantamentos a nível universitário. Esse tipo de levantamento de comunidade é uma coisa que não é uma coisa que a gente vai fazer, a gente vai buscar pessoas que já têm esse material, entendeu? Aí a gente vai pegar esse material e a gente vai ver o que está dentro da área do Cerro, né? Porque a gente não vai abranger o Jequitinhonha todo. A gente vai abranger só a parte da região do Cerro. Eu fiz uma filmagem há uns 3 anos atrás para um moço que pediu para me filmar o pai dele, que faz uma folia de reis, de devoto, desde que ele era, tipo, jovem. E esse senhor já está com quase 100 anos. Eu fui lá
fazer uma filmagem e, tipo, é um pessoal que tem uma tradição familiar, sabe? Num bairro aqui do Cerro, pro outro lado, indo daqui pro Cerro, pro outro lado, em vez de ser pro lado de... Esqueci, pro outro lado, eu esqueci o nome do lugar. Mas é pro outro lado do Cerro, o contrário de Milho Verde, sabe? Então, eu penso que o mapeamento é isso. E registro é o quê? É o pessoal, uma foto do pessoal ou não precisa ser vídeo, pode ser uma foto do pessoal apresentando no ano tal, no evento tal, coisas assim. Oi, Nilson, boa noite, tudo jóia? Então, eu não acho que mapear e registrar seja pretensioso. Eu entendo como ter alguma coisa concreta do projeto, um resultado concreto, entendeu? O que que a gente construiu nesse projeto? A gente tem um mapa do município do Cerro, onde cada comunidade a gente tem exatamente qual pessoa que sabe, né, tem o conhecimento de cada coisa da terra, ou né, conhecimentos quilombolas, ou que seja cantigas, enfim. Eu acredito que isso seja o mínimo esperado de um projeto com essa proporção, né? Nós vamos ter que mapear primeiro, né? Tipo, saber aonde tem cada lugar. Então, eu acho que isso é o mínimo, assim, né? Tipo, o mínimo de produto do nosso projeto, entendeu? É esse que é o meu ver. Não, bacana, eu tenho esse, João. Então, assim, desculpa, é que eu não sou sou familiarizado com projetos, mas na área ambiental, né? E assim, a minha preocupação é porque na área ambiental, o rigor de cada palavra que você coloca no projeto é bastante grande. Se eu falar que eu vou mapear e registrar, eles vão querer uma espacialização geográfica, eles vão querer que eu tenha um rigor no registro, entende? Aí, como eu não sei como é que funciona a questão de quando você vai devolver um produto para a área da cultura, se esse material sem um rigor técnico é aceito, se for aceito, para mim está tudo bem, mas como eu não conheço, então é essa a preocupação, né? Quando a gente não tem clareza sobre se o que eu estou coletando, ele tem um peso que atenda ao entendimento de que o produto foi entregue, a gente coloca coletar subsídios, ou seja, eu estou pegando tudo aquilo que eu consegui durante o processo para contribuir para algo que eu acho que é necessário, mas eu não tenho a ideia de esgotar esse processo, entende? É só de contribuir para isso. Vai É só essa acabar a preocupação. reunião, gente. Falta menos de um minuto. João, não pode abrir uma outra? Então eu vou abrir uma outra então. Aí o link vai ficar lá no grupo, tá? Porque vai cair, eu não tenho controle sobre isso, porque não é pago, aí eles cortam na hora. Beleza. Então tá. Vamos lá no grupo, partir para a próxima, gente. Isso, então, onde abrangência, a Ana Carolina colocou até aqui, podemos no levantamento mapear quais ainda não são certificadas. Eu também incluiria as não certificadas, o que acham? Sobre as comunidades quilombolas certificadas. Mas aqui está escrito, comunidades quilombolas certificadas, comunidades negras rurais, ou seja, para mim isso é comunidades quilombolas não certificadas, não sei. Apanhador e apanhadores sempre vivos, remanescentes indígenas, trabalhadores do campo. Só que o seguinte, a gente pode colocar aqui, a saber, o nome das comunidades, só que o levantamento que a gente tem é das comunidades quilombolas, né? Eunice, desculpa, pode voltar um pouquinho antes lá dos objetivos específicos? Ô, João, é você que está movimentando o texto, né? Desculpa. É o João que sobe aí. Sobe um pouquinho o documento, João, para os objetivos específicos. Aí.
Só uma preocupação, assim, quando a gente vai falar de objetivos específicos, a gente precisa imaginar como é que eu comprovo que aquele objetivo foi cumprido. Quando eu falo lá, fortalecer o diálogo intergeracional, promovendo espaço de troca entre mestres e jovens. Que atividade comprova que essa ação, que esse objetivo foi cumprido? Estimular a continuidade de práticas culturais locais por meio de atividades formativas e oficinas. Como é que eu comprovo que esse objetivo foi cumprido? Entende? Objetivo específico é uma ação que você vai desenvolver e que você tem que falar, olha, então, isso aqui que eu estou dizendo que eu vou fazer, essa atividade vai contribuir para atingir esse objetivo específico. Então, eu também preciso pensar que ação é essa. Ele não Mas pode... aí isso por exemplo, o que vai comprovar, fortalecer o diálogo intergeracional? Uma roda de conversa dentro do festival de mestres e jovens, com lista de presença e foto. A outra mesma coisa, atividade formativa e oficina, lista de presença, foto de atividades formativas. Ok, mas aí então já tem atividade em mente, é isso? Uma parte do festival esse diálogo são rodas de conversa. Eu estou imaginando, né? Porque isso é o que a gente faz geralmente. Rodas de conversa sobre temas, né? Por exemplo, na Feira das Sementes. A primeira que eu participei, eles chamaram o seu Adão daqui, que é um produtor, para falar sobre a lua e o plantio. Então, ele deu uma palestra sobre a influência da lua no plantio, entendeu? Isso é uma roda de troca de saberes, né? E aí as atividades formativas é pegar quem faz aquilo, por exemplo, apanhadores de Sempre Viva. Então vai ter uma oficina de construa o seu arranjo de Sempre Viva. Vai ter uma oficina de, entendeu? Então, para crianças, para jovens, para pessoas de outras comunidades que querem aprender, ou uma oficina de culinária, aí são atividades que dentro do que cada comunidade fizer, a gente pode propor. Então, eu acho que seria bastante elucidativo, então, quem escreveu os objetivos específicos já colocar embaixo, para depois a gente ir detalhando isso mais para frente, sobre o que ela tem em mente, qual é o formato da ação que vai contribuir para atingir o objetivo específico, entende? Porque aí isso vai ajudar a gente a ter mais clareza na hora de fazer o cronograma físico e financeiro, né? Ou seja, distribuir isso no tempo e também imaginar quais são os recursos para a realização de cada uma das atividades. Tipo assim, roda de conversa? Isso, Inês. Então eu estou imaginando que isso aqui a gente vai fazer dessa forma. Oficina, roda de conversa, um encontro, um teatro, uma dança, entende? Qual é a atividade que vai contribuir para atingir esse objetivo específico? Porque aí a gente depois detalha lá no corpo do projeto. Deixa eu olhar aqui, então. Então, eu acho que esse diálogo... Isso não precisa ser feito agora, tá? Mas, assim, é só para ajudar, para depois a gente ir detalhando o projeto. Tá. Uhum. Por exemplo, esse aqui, da redes de apoio entre comunidades, teria que ser tipo um fórum, assim, sei lá, né? Teria que olhar isso, tá, beleza. Então, uma atividade que tem que olhar. Essa aqui está escrito atividade formativa e oficina. Não sei se precisa mudar. Mas... Então, mas aí é legal pensar que oficinas são essas, quantas oficinas são, qual é o tema, porque assim, para cada oficina eu vou ter um oficineiro diferente, né? Porque se forem temas diferentes, talvez eu precise de um oficineiro diferente, né? Entende que a roda de conversa ela vai ter um mediador, esse mediador é pago, que mediador é esse, né? Porque tudo isso vai ter influência na formação de equipe e no nosso orçamento. Tá. Tá bom. Ok, então tá aí, depois para detalhar, né? Que, na verdade, eu detalharia, assim, tá escrito aqui, mas eu detalharia lá no cronograma, porque o cronograma eu geralmente, sempre que eu fiz
pega cada objetivo específico vai ter lá várias atividades, né? Mas é bom que já deixe aqui pensado nisso. Tá bom assim? Podemos ir para frente? Ou querem falar mais alguma coisa? Então vamos descer. Eu queria só falar um adendo aqui a respeito dessa questão do orçamento, né? O orçamento que eu vejo assim nesse projeto, um orçamento para alimentação das pessoas, das comunidades que vão ser recebidas, né? Então, geralmente, pode, como faz aqui no encontro mesmo, o pessoal contrata uma boa cozinheira da comunidade que sabe fazer uma boa comida e faz aquela comida gostosa. Não é uma coisa tão cara, todo mundo come bem, entendeu? Melhor do que pagar um restaurante, por exemplo, eu acho. Entendeu? Eu acho, mas de repente o restaurante pode ser também. Mas assim, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão do mapeamento, mas pensar na questão da quantidade de pessoas. Pelo que você está falando aí, a interação vai ser só entre os líderes, os mestres e mestras, né? No caso, os grupos, se for, por exemplo, como é que é? Você está pensando em trazer uma comunidade inteira? É isso? Porque assim. Não, eu acho que o pensado é que a comunidade mesmo vai indicar quem que vem. Mas, por exemplo, tem esse objetivo aqui, ó, fortalecer o diálogo intergeracional, promovendo espaço de troca entre mestres jovens. Ou seja. Não, isso aí eu acho que pode ser. Assim, o que eu penso nisso aí é como você falou. Se você quer fazer uma coisa, aí você, para chegar ao ponto de promover o espaço entre jovens, velhos, né, sábios, mestres e mestras com jovens, aí uma coisa que teria que ser, como eu disse, mais contínuo. Eu acho que desse jeito seria sim mais uma forma de colocar a comunidade receber esse mestre, por exemplo, no tal, e conseguir reunir os jovens. Então é bem complicado. Talvez se interagir com as escolas do Milho Verde, do São Gonçalo, aí a gente consegue trazer essa ideia de. Eu estou falando dessa questão do conhecimento dos antigos com os jovens, né? Só se for na escola, porque os meninos não vai ter interesse de ir. Na escola eles meio que são obrigados a ir. Aí eles vão se identificar ou não, entendeu? Agora, fora isso, eu acho que seria levar os mestres da comunidade nas outras comunidades. Aí, tipo, por isso que eu acho que é legal levar o movimento para as vilas, entendeu? Para os distritos aí, para as vilas, para as vilas quilombola e tal. Mas enfim, vamos lá. Eu me bolei aqui. Como o Nils falou, também concordo. Assim, quem vai indicar, quem vem, eu acho que é cada comunidade, mas a gente tem que ter um número de pessoas, porque não tem como isso, igual você falou, né, João? A comunidade vai vir inteira, não tem como. Até para a gente poder estruturar o projeto, a gente precisa falar, são 20 comunidades, a gente pode dar 10 vagas para cada comunidade, vai ser 200 pessoas, entendeu? Então, isso aqui a gente vai ter que, de algum jeito, a gente vai ter que colocar. Mas aí a gente também pode colocar assim, olha... Eu sugiro 3 pessoas nesse caso, as 3 pessoas. A gente tem que ver quantas comunidades vão ser, né, e tudo, mas assim, a gente pode colocar, olha, são 5 vagas, a gente gostaria que fosse, assim, a gente sugere que fosse 2 mestres, 2 jovens, sei lá, entendeu? Assim, mas aí a comunidade indica, entendeu? Aí a gente, isso vai ter que ir vendo à medida que a gente vai avançando aqui na escrita aqui. Gente, desculpa que já passou meu horário de dormir, viu? Já estou aqui na hora extra. Só as quilombolas já são 20, né? Então, é isso que é o próximo passo agora, é ver isso aqui, abrangência. Porque, aí, João, se der para diminuir vou diminuir, ir para baixo aqui, nesse onde,
Então tem município do Cerro, aí ó, município do Cerro, comunidades quilombolas certificadas, comunidades negras rurais, que para mim é tipo comunidades quilombolas não certificados, né? Eu entendi assim: apanhadores e apanhadores sempre viva, remanescentes indígenas, trabalhadores do campo. Ou seja, né? Tipo assim, trabalhadores do campo. Aqui em São Gonçalo tem um monte, né? Remanescentes de indígena, acho que a gente nem sabe se tem, se existe, entendeu? Então, isso aqui, ele entra, esse aqui é o coisa, porque quando escreve o projeto, a gente precisa dar umas delineadas. Se lá no objetivo a gente falou que a gente ia fazer um mapeamento das comunidades, talvez nesse momento de escrever o projeto, a gente não vai conseguir definir o número de pessoas por comunidade. A gente vai conseguir definir o número de pessoas no evento, por exemplo, porque daí a gente precisa definir para o orçamento. Então, vai ser um evento de 1.000 pessoas. Beleza. Quando a gente fizer o mapeamento das comunidades, que é o que está dentro do projeto, e a gente vê que tem 25, 50, nananã, aí a gente vai saber quantas pessoas que vai vir por comunidade. Que também a gente está vendo nesse próprio projeto que a gente está fazendo, que teve município que não escreveu ninguém, que não está indo ninguém no encontro presencial que eles falaram. Entendeu? Então, assim, tem comunidade que pode não mandar ninguém, tem comunidade que pode querer mandar o dobro. Então, isso eu acho que a gente não vai definir agora. Hortência. Então, pensando, né, tipo, no projeto como um evento, né, igual o Nilson falou, né, evento de 1 dia, 2 dias, a gente não pode esquecer que estamos lidando com a maioria das pessoas são idosas, né? Esses produtores da terra, os benzedeiros, a maioria são idosos. E a gente não pode esquecer que idoso, gente, é sistemático. A minha avó tem 94 anos. E assim, tem todo um trâmite para tirar de casa, entendeu? Então, assim, quando a gente pensa num evento de mais de um dia, pode ser que a pessoa não queira participar justamente para não dormir em casa, sair completamente da rotina, entendeu? Então, assim, eu acredito que se a gente fizer um encontro de um dia, com a pessoa tendo a possibilidade de vir e voltar no mesmo dia, seja mais interessante do que uma coisa de 2 dias, entendeu? Porque eu acho que a adesão vai ser maior, principalmente dos idosos, das pessoas mais velhas, entendeu? Elas queiram interagir mais, ficaram mais seguras sabendo que vão voltar para casa no mesmo dia, entendeu? Isso é a minha opinião, porque, né, eu tenho avó ainda, eu sei como é conviver com idosos, entendeu? Tá ótimo. Tá ótimo. Então tá, mas isso a gente então vai ver mais para frente, Hortência, no documento. A gente vai avançando e a gente fica com conhecimento. Então, eu acho que tem que tirar essa parte aqui do a saber, nome das comunidades, porque a gente não sabe. A gente não sabe quais são as comunidades, porque no próprio projeto a gente vai fazer o levantamento dessas comunidades, então não tem como saber. Quem quer falar, pode falar. Oi, Inês. Então, eu imagino o seguinte, nós já sabemos que tem 20 quilombolas, né? Não conheço a fonte, o João está falando que a fonte é segura, né? Então, assim, eu acho que se a gente trouxesse para dentro do projeto, né? Nós já sabemos dessas comunidades aqui que existem, dentre outros que serão identificadas no projeto, eu acho que ajuda a dar peso, entende? Fala, olha, os caras já têm 20 comunidades quilombolas identificadas, dentre outros que ainda serão mapeadas, outras comunidades tradicionais, entende? Porque esse número causa um impacto bacana, assim, né? O cara recebe, os caras já têm 20 identificadas, e ainda o mapeamento vai trazer outras, sabe? Então, eu acho legal. que Como que eu escrevo essa frase? Me ajuda aí. Não, sim. E você pode colocar lá. Como é que tá Já ali? vou, próxima reunião, eu vou até chamar o Frei Gilvando.
Bacana, Vê se não. ele anima. Então, aí a gente vai falar, como é que é? Dentre as já identificadas, né, estão A, B, C, D, E, né? Aí você coloca todas as que já estão identificadas, e a gente coloca todas elas, e as outras que os levantamentos realizados a partir do projeto identificarão, sei lá, qualquer coisa nesse nível, entende? Porque acho que isso dá um peso brutal. Eu fiquei surpreso, né? Porque para mim era só aqui a gente, né? Baú, Ausente, Capivari, né? E quando eu vi esse número, eu falei, caramba, gente, olha só, né? O quanto esse encontro ele é importante, né? E aí depois que eu fiquei sabendo que dentro do encontro cultural teve um número mais reduzido que se encontrou, aí reforça a relevância desse projeto, sabe? Então, acho que esse número é importante, sim, a gente trazer isso, porque acho que dá um peso brutal, assim, para o projeto. Beleza. Tá bom? Se quiserem ir mudando aí também. Depois tenho que pegar isso, vai mudando aí. Pegar o nome das comunidades quilombolas, mas a gente vai fazer o levantamento das não só quilombolas, das outras restantes, né? Mas é isso, eu tenho um pouco de dificuldade de escrever, vocês me ajudam aí. Estou aprendendo ainda. Então, vamos lá, metodologia, depois a gente tem que completar essa parte, né? Metodologia, ações e procedimentos. Aí, Olha, realizar... você é muito humilde, você escreve bem demais aí. Você tá mandando bem aí, ó. Não, eu acho que eu falo melhor que eu escrevo, mas tudo bem. Então, Inês, essa é a parte fundamental, é o que vai agora impactar a questão do cronograma e do orçamento, é a metodologia. A gente precisa saber qual vai ser cada uma das atividades, se ela vai precisar de um oficineiro, se ela precisa de materiais para a realização dessa atividade, se ela precisa de um espaço físico, se ela precisa de equipamento, entende? E a metodologia é a parte crucial que faz com que você consiga formatar o cronograma, né, físico, que é a distribuição disso no espaço, e o financeiro, que o quanto eu preciso de dinheiro para financiar essas ações todas, né? Então, assim, isso é detalhado, eu acho que a gente não consegue resolver isso nessa reunião. Eu sugiro o seguinte, que a gente, então, a partir do que foi imaginado lá em cima dos objetivos específicos, oficina A, B, C, D, roda de conversa. Então, aí, para cada uma delas, olha, para roda de conversa eu preciso de um espaço físico, de um mediador, de folha, eu preciso de cavalete, eu preciso de quadro negro, de giz, de PowerPoint, entende? Agora a gente Aqui, me ajuda então, deixa eu só montar aqui uma planilha, tipo assim, objetivo, aí tipo, ações, materiais necessários, eu estou pensando assim que a gente já pode pôr numa planilha isso, não? Não, pode ser, mas assim, acho que fazer isso a várias mãos é um pouco dificultoso, porque como eu não sei quem imaginou as atividades, né, e quantas são exatamente, o ideal é quem imaginou, coloque isso, né, lá, ó, então são tantas oficinas, são tantas rodas de conversa, entende? Porque aí também pensar também já se é possível a gente pensar num como é que chama? Na agenda, abertura. Na abertura vai ter café da manhã, coisa e tal. Entende? Para o mapeamento, eu vou ter que fazer isso. É um mapeamento, eu vou nas comunidades, eu vou fazer isso via telefone, sabe? Então, tudo isso agora tem que ser pensado, porque é isso que determina quem eu preciso, o que eu preciso e quanto custa. Né? Então, eu acho que o ideal seria que a gente sentasse com mais calma, quem imaginou, o que é interessante,
né? Sim, é uma pena a Grazi e não estar com a gente, e Matheus também, porque para falar, olha, gente, eu acho que isso aqui é uma coisa relevante que a gente tem que trazer para discussão, coisa e tal, babá. Fala, olha, precisamos de tantas rodas de conversa, precisamos de tantas oficinas, as temáticas são essas, né? A gente vai ter feira acontecendo concomitantemente durante um encontro, a gente vai ter, sei lá, uma roda de conversa de benzedeiras, sabe? Então, tudo isso agora é o que vai fazer com que a gente consiga imaginar essa questão da metodologia, né? Saber atividade, para saber quem vai fazer essa atividade, que material ela precisa, quanto tempo ela precisa e quanto custa isso tudo. Fala, João. É isso mesmo, cara. É importante demais a gente definir, então, qual que seria o dia, né? Mas antes de tudo, vamos ver, definir também. Né? A gente coloca a votação no grupo, eu acho, pra gente definir quantas pessoas a gente vai trazer de cada comunidade, tendo um entendimento que a gente só de quilombola temos 20, mas a gente não sabe se todos vão vir. Fora as outras comunidades que nós temos também, né? Aí eu vou conversar com o Frei Gilvander, de verdade, não falei brincando não, vou ver se ele tem disponibilidade de participar rapidinho da reunião, só para falar um pouquinho da questão do que ele acha necessário. Eu vou conversar com ele, explicar direitinho para ele ficar dentro e dar um apoio e um suporte, pra gente não ficar tão perdido sobre as necessidades, né? Tipo assim, quantas pessoas, então ele pode dar uma sugestão, com a visibilidade assim de até já passar os contatos já das comunidades, porque ele tem os contatos, entendeu? Tem o pessoal do MAN também, que eu também tenho contato, a Juliana, que também tem bastante contato quilombola aqui das comunidades tradicionais, pela luta antiminerária que o mantém e tal. Então, acho que essa questão desse mapeamento, a gente já consegue, assim, já ter uma coisa, um material legal aí. Agora, a questão da atividade do dia, se vai ser mais de um dia, que horas que começa, essas questões aí que a gente tem que começar a afinar aí mesmo, para a gente poder ter algo palpável. Bacana, João. Assim, o que eu acho que é super importante para a gente ter uma melhor clareza da dimensão e do tamanho do evento, qual o número de pessoas, é alguém que nos pudesse indicar, para além das comunidades quilombolas, que a gente já tem a gente já tem uma métrica mínima, né? Sabemos que são 20. Mas existem outras comunidades que deveriam ser convidadas? Quem são? Quantas são? Para a gente até poder estabelecer o número. Porque você imagina, sei lá, olha, um evento que, sei lá, é para 300 pessoas. A gente dá conta de fazer um evento para 300 pessoas em um dia, porque a gente tem que imaginar, a gente vai trazer pessoal só para ficar ouvindo, né, passivamente, ou a gente vai criar, de fato, espaços, momentos em que eles possam interagir. E que momentos são esses, que atividades são essas, né? É por isso que a gente precisa ter uma ideia, clareza sobre que tamanho é esse, né? Quantas comunidades a gente imagina que são, para que a gente tenha um número de, são, sei lá, são 30, 40 comunidades. Então, eu vou estabelecer um número, 3, 5 de cada. Então, estou falando de um evento de X pessoas, né? E essas X pessoas, como é que as pessoas vão interagir? Eu consigo fazer com que elas interagem em um dia, eu preciso de 2 dias para que elas interajam, né? Para que eu consiga criar momentos que elas possam estar juntas e falar sobre aquilo que a gente acha que considera importante, que elas consideram importante, né, ser discutidas nesse primeiro encontro, né? Então, eu acho que é por aí. A gente precisa, então, de alguém que nos ajude a trazer essa métrica. Quantas comunidades, a princípio, seriam? Nilson, licença rapidinho. O que acontece? Na última reunião, eu até perguntei em relação, né, de justamente o projeto abranger o município inteiro ou somente a região circunvizinha de Milho Verde. E justamente pelo município ser bem grande, assim, né, ter várias comunidades, e microcomunidades, subcomunidades, né, igual Milho Verde mesmo tem Ausente, Barra da Cega, enfim, fica grande. Por exemplo, o Matheus chegou a colocar lá no grupo os saberes que foram apresentados no encontro cultural.
E eu acredito que isso vai ajudar a gente muito a seguir, né, a selecionar sobre o que falar, sobre, né, que a gente já sabe que a gente já tem um pontapé inicial com essa informação. Eu acabei de né, puxar essa mensagem lá. Mas, por exemplo, a gente não tem nada sobre o lado de lá, por exemplo, lá de Mato Grosso mesmo. A gente não tem informação nenhuma, né? Se tem centro cultural, se, né, quem são os representantes culturais, o lado de Pedra Redonda, o lado do Brejo, enfim. O município é bem grande, então, assim, a gente vai ter muito trabalho em relação a isso, entendeu? Eu acredito que por isso que a gente tinha limitado, né, a fazer aqui na região circunvizinha de Milho Verde, porque já tínhamos, né, tido esse primeiro encontro no encontro cultural e levantado alguns dados, mas eu também vejo que fazer do município inteiro dá muito mais visibilidade. Mas eu acho que é isso, assim, a gente vai ter bastante trabalho para fazer isso e para depois limitar essa quantidade de pessoas mas a gente já sabe por onde começar, que eu acredito que esse negócio que o Matheus falou, a gente consiga tirar dali, tipo, o que fazer, né? Enfim, eu tô, eu tô amamentando aqui, gente. Eu perdi meu raciocínio, desculpa. Que isso, Hortência? Normal, a gente aqui tá conversando um assunto. A gente tá falando de coisas muito fortes, né? Não é qualquer coisa, não. Entendeu? Mesmo que seja para um curso e tal, a gente. É um tema muito forte, né? Mas eu também falar com vocês que eu também perdi o raciocínio. Eu levantei a mão aqui e também perdi. Entendeu? Então, eu tenho uma pergunta. Eu coloquei aqui, né, na metodologia, pus esse texto lá para baixo, aí eu coloquei assim esse negócio aqui, objetivo específico, aí puxei lá o objetivo primeiro, ações, materiais necessários, lá, né? Aí fui colocando cada objetivo aqui com as coisas que tem que detalhar. Só que, assim, a minha questão dentro desses objetivos, será que a gente vai detalhar toda a organização logística e a organização executiva? Precisa. Se custa dinheiro, precisa. Isso que eu estou falando, mas aí talvez não. Vamos ter que escrever, então, né, cada um, e aí ver. Por isso que eu não apaguei o texto que estava aqui, porque o texto que está lá embaixo, depois de todo essa detalhamento aí, se o João quiser baixando aí, tem um texto que estava escrito aqui antes. Aí eu deixei ele aqui, porque ele fala disso, né? De realizar o diagnóstico participativo e visitas às comunidades com o propósito de conhecê-las e apoiá-las em suas organizações para participações no festival. Desenvolver um trabalho de mapeamento e salvaguarda dos saberes e ofícios tradicionais e ancestrais. E aí tem isso, promover o festival desde sua organização logística, transporte e alimentação, executiva, todos os processos organizacionais, até a organização cultural, apresentações culturais. Então, eu deixei isso aqui para a gente poder ter em vista que esses objetivos têm que cobrir isso, né? Vai lá, João. Então, eu lembrei aqui que eu queria falar. É o seguinte, eu penso assim que a gente pode, do mesmo jeito que a gente está desenvolvendo aqui ideias, organizando, né, um projeto que é bem complexo, né? Inclusive, a gente pode estar dando um suporte técnico. Eu posso estar dando um suporte técnico, mas alguém que tiver interesse, que tem um pouco de facilidade com tecnologia, de videoconferência, e a gente tentar fazer videoconferência com as comunidades, né? Ver se é possível, ver se não é, ver quais que tem essa possibilidade, para que a gente possa organizar de antemão
Por exemplo, eu digo assim, que o projeto ele pode ter incluído esse processo de organização com as comunidades através de meios de comunicação virtuais, no caso a internet, né? Videoconferências, e as comunidades podem ter a troca de saberes antes do encontro. Elas mesmo podem se organizar, tal, para elas se prepararem antes do encontro para apresentação para outras pessoas, para, enfim, eu falo assim, os, os líderes, os representantes das comunidades, sabe? Eles podem interagir entre eles, ter uma troca de saberes antes de ter o um encontro pessoal, pessoalmente, no evento. Eu tô falando. Isso aí pode entrar no mapeamento, né? Porque o que acontece é, por exemplo, no ausente. No ausente, muitas das casas não tem Wi-Fi que chega lá, né? E muitas das casas não pega nem a Vivo, né? A pessoa tem que subir lá no morro, lá no engenho aqui, não pega, entendeu? E então, assim, aí depende muito do acesso que a pessoa tem à internet, né? Aí. Bom, assim, eu sugiro, como eu já tô caindo de sono também, eu sugiro da gente parar aqui, porque agora já ficou muita coisa para a gente trabalhar para a próxima reunião, que é toda essa especificação aqui da metodologia, né, que a gente vai ter que fazer para a próxima reunião. Então, eu acho que a gente pode parar, porque daí, tendo essa especificação, na próxima reunião a gente pode ir para o cronograma e ir descendo aqui no projeto. O que vocês acham? Eu acho bacana, Inês. Inclusive, eu sugiro o seguinte, né? Para que a gente não possa ir construindo isso a várias mãos, né? Dentro do grupo do WhatsApp, a gente já pode ir jogando ali, olha, gente, eu acho que, para roda de conversa, a gente, de repente, vamos pensar, sei lá, em 1, 2, 3, depois a gente chega lá no detalhe de qual é a temática, mas, sei lá, 1, 2, 3 rodas de conversa, oficinas, tantas oficinas, né? Então, olha, eu acho que seria legal a gente ter uma feira de troca de sementes acontecendo concomitantemente, entende? Vamos jogar lá as atividades, né? Porque aí, a partir dali, a gente vai a várias mãos falando, para essa atividade, mas olha, pera lá, mas quem vai tocar? Então, onde vai ser? Quanto tempo você acha que é necessário? O que precisa? Entende? Aí a gente vai chamando a atenção de coisas, né, coletivamente, de coisas que a gente, são importantes para realizar a atividade. Isso ajuda a gente a chegar no detalhamento e também depois precificar o custo de cada uma das atividades. Legal, tá bom, então. Então tá. Aí a gente vai movimentando lá, então, nos próximos dias. E eu não sei, para mim, eu acho que a gente poderia marcar a próxima reunião, tipo, na próxima quarta mesmo, né? Porque eu acho que podia ser semanal, porque tem que fazer esse projeto, né? A gente tem mais 3 quartas-feiras até o dia 31, que é o dia que tem que entregar. E aí eu coloquei lá no grupo também a chamada lá para representantes do município. Depois a gente tem que dar uma perguntada lá se vai mesmo a Ágata e a Graziele, confirmar essas coisas aí. Mas eu peço ajuda aí para ir postando lá no grupo também essas coisas e dando um cutucão no povo lá. Pois é, a Graziele até falou que conseguiu resolver as pendências, que ela já está apta a participar. E a Ágata, né, não manifestou nada, mas ela também não estava presente na última reunião. Então, assim, acho que ela não está nem sabendo que a gente elegeu ela como uma das representantes. Mas aí eu também, né, a gente perguntei lá sobre se a gente pode participar, né? A resposta foi positiva. Acredito que eles mesmos vão lançar essas inscrições para a gente se inscrever.
E a gente não, mais uma vez, não pode esquecer de alimentar o grupo durante o fórum, entendeu? É legal. Eu acho que a gente. Alguém falou o quê? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar gravar, galera. Vou tentar gravar lá, viu? Ah, você sabe que a Agatha quer. Ah, então tá bom. Porque isso que eu ia falar lá. Vamos ver se a Agatha quer mesmo, que ela não tá participando tanto. Mas tá bom. Então tá. Então isso. Nos próximos dias a gente alimenta lá e vamos nessa. Fechou, pessoal? Então, beleza, gente. Boa noite pra todo mundo aí. Perfeito. Boa noite, Também. gratidão. Até mais. Boa noite. Tchau.